Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a mais uma noite especial aqui no canal SOS por Gaia. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu quero dar as boas-vindas para quem já acompanha o nosso canal, para quem está chegando agora e principalmente para o seu coração. E, gente, início do ano, a gente já vem preparando muitos conteúdos especiais, falando sobre assuntos bastante importantes, e sempre no sábado eu recebo um convidado especial para a gente interagir junto com vocês, falando sobre assuntos que realmente vão fazer a diferença nas nossas vidas. E hoje, quem é a nossa convidada especial? É a Solange Machado, da editora Almenara. E a Solange, ela vem hoje aqui falar sobre um assunto que muitos de vocês se perguntam, nos seus milhares de porquês, né? Que é, o que é ser um mestre? Mas antes, gente, de chamar a Solange aqui, eu quero convidar vocês para deixar o seu like, é claro, porque é dessa forma que o YouTube vai lá e dá relevância às nossas lives, e compartilhar essa live nas suas redes sociais, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E, queridos, falar sobre esse assunto é um assunto de muita responsabilidade. E por isso, hoje a Solange está aqui com a gente para interagir junto com vocês no nosso chat. Porque vocês sabem, né, gente? Às vezes a gente coloca um assunto para vocês, mas nada melhor do que nós ouvirmos, falar com pessoas que realmente sabem sobre o que estão falando, a informação da fonte, né? Para que vocês então tenham aí mais base e conhecimento sobre esse despertar, sobre esse autoconhecimento profundo que é acompanhado diariamente, tanto aqui no canal, como até mesmo na vida de vocês. Eu agradeço imensamente a todos que estão chegando e eu quero já dar uma boa noite especial para Renatinha, para Marilene, para Nathalie, para Ana Patrícia, para Celeste, para Mari, a nossa moderadora aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por vocês abrirem as suas telinhas, né? E as suas casas para nos ouvirem. Então, chega de blá 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 e vamos chamar a Solange aqui para fazer esse bate-papo com a gente? Então, Solange, seja muito bem-vinda ao canal SOS por Gaia. É uma honra recebê-la aqui no nosso canal, na nossa família, e numa noite tão especial que é a noite de sábado, né? Então, seja muito bem-vinda. Eu acredito que muitos já te conhecem, né, Solange? Das Talvez. Cartas de Cristo. Olha só, a Solange, ela é a editora da Almenara Editorial, das Cartas de Cristo. Muitos de vocês já conhecem, muitos de vocês já leram, e não só das Cartas de Cristo, como também da trilogia Telos, né? Que são esses livros fantásticos, ao qual traz um imenso conhecimento para a gente. E falar sobre o que é um mestre, nada melhor que uma pessoa que realmente entende sobre esse assunto. Então, Solange, gratidão mais uma vez, seja bem-vinda. E eu deixo então a palavra para você, porque eu sei que o pessoal quer te ouvir nessa noite tão especial. Muito obrigado, gratidão, Michele, pelo convite. Eu realmente acho que vocês são muito persistentes. Sábado, 9 horas da noite, vocês estão muito interessados nesse assunto. Muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar fazer justiça, né, às suas palavras, vamos ver se eu consigo transmitir alguma coisa para vocês, né? Mas a minha divisa de trabalho é transmitir aquilo que está no meu coração, que eu experiencio, as coisas, as questões que eu mesmo me coloco. Eu trago isso, né, para as pessoas, porque um mestre me ensinou no passado, um mestre que eu tive no meu caminho, que a gente só deve falar a partir da nossa experiência. Porque para dividir conhecimento, né, já existem muitos livros, né, existem muitas fontes de informação. Mas para dividir sabedoria, a gente só pode fazer isso se a gente
dividir a própria experiência, né? Compartilhar aquilo que a gente vive, porque isso pode servir de inspiração para algumas pessoas, para outras não. Mas não tem problema, né? Cada um está seguindo um caminho que é próprio, e você, quando divide o teu caminho, vai fazer ressonância com algumas pessoas que naquele momento estão vivendo uma coisa parecida com você. Então, o que eu posso me propor a fazer é dividir um pouco daquilo que está no meu coração, daquilo que são reflexões minhas, né? Que no meu trabalho com as cartas de Cristo, com os livros telos, todo dia eles estão presentes, né? É um caminho que nunca acaba. Então, ela é por aí, é um bate-papo e vamos ver o que que dá, né, Michele? Isso aí. Então, sejam todos bem-vindos. Gente, vamos deixar o like, vamos compartilhar essa live, porque a Solange, ela tá aqui com a gente, como ela falou, para falar através do coração, através das experiências que ela já vivenciou e que ela vai trazer aqui pra gente. Por quê? O que é ser um mestre, né? Por que falar sobre esse assunto exatamente nesse momento ao qual nós estamos iniciando o ano, ao qual nós estamos passando por momentos bem delicados? Existe uma grande parte do planeta que está no caos, mas também existe uma grande parte do planeta que já está com uma outra visão. E essa é a nova tendência, né? De nós descobrirmos quem é o nosso mestre, o nosso verdadeiro mestre, né? E então fica com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre isso, e aí vocês vão entender muitas e muitas coisas que estão aí dentro de vocês. Então, Solange, vamos começar com essa pergunta mesmo? O que é um mestre? Como chegar a essa maestria, né? Sim. Isso é um percurso, né? A gente vai construir um pouco essa conversa aqui hoje, né? E quando nós tivemos uma conversa anteriormente sobre isso um pouco, eu e a Michelle, e eu estava dizendo para ela que ultimamente essa pergunta tem estado muito, né, presente para mim, por causa principalmente do momento em que a gente está vivendo e pelo fato de que as pessoas estão evidentemente muito ansiosas e procurando muitas respostas, né? E procurando respostas em todos os lugares, de todos os tipos e tal. Mas nós vivemos num tempo em que a informação ela é de cada vez menos confiável, digamos assim, né? Há muitas pessoas falando muitas coisas, às vezes contraditórias, e isso a tendência é ainda aumentar durante algum tempo, porque faz parte do processo de transição planetária que se passe, né, por uma guerra de informação, uma guerra pela consciência das pessoas, e isso vai trazer mais e mais confusão para nós que estamos aqui sujeitos a todo esse bombardeamento de informação. E daí, né? E daí? O que aconteceria se amanhã alguma coisa ainda mais estranha ou sem sentido do que já aconteceu nesse último ano que passou voltasse a acontecer, se o caos aumentasse, né? Um dia que a gente ia encontrar realmente orientação adequada para navegar no meio desse caos, para manter a inteireza, né, de ser, de caráter, de vida, enfim, né, de quem eu sou no meio de tanta confusão. Bom, e aí a gente veio e chegou nessa questão de quem é o mestre, afinal de contas, né? Para onde a gente vai ter respostas? É claro que nosso primeiro movimento, né, é tentar encontrar respostas fora, né? Isso, quando a gente está num processo de despertar para o que é de fato a existência, o nosso primeiro movimento é olhar em volta e tentar ver o que as pessoas estão fazendo e dizendo e procurar respostas fora, né? E até porque a gente foi educado a isso na nossa sociedade. Um professor, ele é um mestre, né? Ele antigamente era chamado de mestre, né? É alguém que conduz, né? Alguém que vai dizer como as coisas são. Então, a gente é educado para procurar as respostas fora desde o início. E inverter esse raciocínio não é um processo fácil. Mesmo quando a gente sai da educação formal e vai para a educação religiosa, nós continuamos com a figura de um mestre externo, né? Porque nós tivemos grandes avatares e grandes mestres que passaram pela Terra encarnados, né? Os seus seguidores acabaram criando em cima dos seus ensinamentos as grandes religiões, as grandes tradições, né? Espiritualistas e tal. Então, continua tendo essa figura do mestre externo.
enquanto que o trabalho de evolução espiritual e de despertar e expansão de consciência, ele é um trabalho que vai fazer exatamente o sentido inverso a esse. A gente olha para o mestre fora, a gente vai entrar em contato com a essência do ensinamento dele, mas a essência do ensinamento dele tem que me conduzir de volta para mim, para que eu possa redescobrir e reativar a própria maestria que já existe em mim. Essa é a essência de qualquer caminho espiritual verdadeiro. É interessante que nas cartas de Cristo tem um momento ali que ele fala textualmente, ele diz o seguinte: até depender de mim, quer dizer, ele é a figura do Cristo, até depender de mim deve ser uma condição temporária. Ou seja, todos esses mestres eles estão aí para sinalizar para nós o caminho. Mas não é o objetivo deles que nós permaneçamos seguidores, né? No sentido de que um verdadeiro mestre ele não vem à Terra para buscar seguidores, ou para buscar discípulos, ou para montar religiões, né? Isso tudo é do humano. Ele vem para trazer a essência de um ensinamento para que o homem aprenda a andar sobre a Terra como um mestre criador, um mestre espiritualmente iluminado. Mas esse é um raciocínio que precisa ser construído. É um esquema mental que precisa ser refeito, né? Porque a tendência normalmente é o contrário. Esse é um primeiro ponto importante. O segundo ponto que eu acho interessante nesse processo é que nós somos educados para acreditar que nós não podemos ser mestres. Ou seja, que nós não temos maestria. E que o mestre é uma coisa externa e sempre será externa. E aí, claro, as razões desse pensamento você vai encontrar quando você começa a olhar quem são os mestres do mundo, né? No sentido de quem são os controladores do mundo e da sociedade. Para esses controladores, esses agentes de controle social, né? Todas as elites governantes, de todas as lideranças que precisam, né, de que a massa dos humanos continue marchando na toada deles, a eles, né, esses mestrinhos do mundo, né, não interessa que você descubra que você tem a sua própria maestria e que você pode, sim, receber inspiração direta e aprender a conduzir-se no mundo por conta própria. Não interessa. Porque esse é o processo e a essência de libertação da consciência humana e de expansão, você descobrir que você já tem a maestria. Então, esse aspecto, né, da crença na da minha não força, da minha não maestria, ele é uma grande barreira que custa muito tempo, às vezes, a gente conseguir extrair isso do pensamento das pessoas. E, às vezes, ela passa a vida inteira e não consegue se livrar disso, porque mesmo quando ela tem um discurso espiritualista já mais elaborado, muitas vezes a gente se depara com aquela duvidazinha lá no fundo, né, que fica lá colocando um ponto, né, de fraqueza, de fragilidade o tempo inteiro para a pessoa. Tipo, né, eu acredito nisso, mas comigo não é bem assim, né? Eu não consigo. Né? O controle. Então, né, eu não consigo chegar a essa maestria. Né? E isso é muito interessante para quem quer nos manter, né, escravos de consciência. Né? Deixa eu tomar um golinho d'água. Eu estava comentando com a Michelle que estou com um pouquinho de dor de garganta hoje, vocês vão me ver tomar bastante água, tá? Para a gente poder sustentar a conversa. Não vamos fazer a Solange sofrer, né, gente? Vamos ajudar um pouquinho a Solange nessa parte. Eu sei que vocês entendem. E, Solange, olha só como é interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa questão, sobre a maestria, sobre mestres, porque foi tirado o nosso poder. Então, quando a gente começa a olhar, ter esse olhar diferente, através desse chacoalhão que às vezes a vida nos dá, porque para a gente poder despertar, a vida nos dá um chacoalhão, para a gente poder enxergar todas essas coisas que estão bem na nossa frente e a gente não vê, a gente vai palpando, né, esse caminho. E durante tantos anos nós fomos conduzidos a não acreditar que nós tínhamos esse poder, a não acreditar que nós poderíamos ser mestres, né? Ou seja, a vida é o mestre. A vida, na realidade, é o grande mestre, e é ela que nos ensina. E nós somos tão conduzidos desde a infância
que é como você falou, é desconstruir tudo isso que foi construindo até hoje é o nosso maior desafio. E aí, quando nós chegamos a todo esse momento que nós estamos hoje, que muitas pessoas já estão descobrindo, entrando nesse autoconhecimento profundo, buscando mais informação, lendo, porque hoje é realmente o momento de buscar conhecimento, alimentar a nossa essência para poder fazer essa conexão. Porque, como a Solange falou, nós precisamos, nesse momento, interiorizar, né? Descobrir que realmente nós somos capazes e buscar o nosso poder de volta, porque nós temos esse poder e nós só precisamos relembrar dele, porque está tudo aqui dentro, né, Solange? Sim, enquanto você falava aí, eu fiz uma listinha aqui, rapidamente, dos tipos de mestre que me vem à mente. Legal. Eu já listei aqui 5 tipos de mestres diferentes. O primeiro seriam as pessoas que nos inspiram na vida, né? Pessoas que às vezes têm a própria sabedoria, não necessariamente são pessoas cultas, eruditas ou especialistas em alguma coisa, são simplesmente pessoas que pela sua própria existência, né, e a sua história de existência, a história kármica, foi adquirindo uma sabedoria e ela consegue trazer isso para o dia a dia. São pessoas que para nós têm às vezes uma importância pontual em algum momento da nossa vida que nos inspira numa direção. Nesse papel também são pessoas que funcionam como mentores da nossa vida, abrindo caminho, ajudando a gente a olhar o mundo de outra maneira. Esse é um tipo de mestre. É um mestre cotidiano, é um mestre que está aí na sua frente. Esse mestre só fala, só tem repercussão para nós quando a gente está aberto para ouvir. Né? Quando a gente está aberto para reconhecer no outro também uma oportunidade de aprendizagem, de crescimento conjunto. Esse é um tipo de mestre. Os facilitadores. Né? São facilitadores é uma boa palavra, são facilitadores do caminho, né? Outro tipo de mestre, por exemplo, são livros. Livros são mestres, né? Bons livros, eles abrem portais de expansão para você. E eles, quando são livros escritos ou canalizados por mestres, eles, além de serem portais, né, eles trazem energia, né, que impactam a sua consciência e auxiliam, né, você fazer a expansão de pensamento que é necessário. Esse é um outro tipo de mestre. Né? Outro tipo de mestre são os eventos da vida, que é isso que você acabou de falar. Coisas acontecem na sua vida. E quem estiver com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com o coração aberto, vai tirar daquela situação o conhecimento que necessita, a sabedoria que necessita para fazer alguma transformação pessoal e no próprio caminho. Porque a vida dá muitos sinais, a vida traz sincronicidades, a vida traz eventos impactantes. E às vezes, quando a gente não está aprendendo, ela vem dar um chacoalhão, né? Algum evento mais impactante, né? Para que a gente acorde, preste atenção no que está acontecendo de fato e com isso tenha um degrau de ascensão, né? No nosso próprio evolução de consciência. Esse também é outro tipo de mestre. Agora, do ponto de vista da espiritualidade, a gente pode falar de 2 tipos de mestre, eu acho que já é de uma outra categoria, né, que seriam esses que a gente reconhece como mestres externos que passaram pela Terra, externos no sentido que foram encarnados, né, como Jesus, como Buda, como Maomé, como vários mestres sufis, como Sai Baba e vários outros por aí, pessoas de grande luz, né, que passaram pela Terra encarnados e deixaram a sua mensagem. Esses são o que a gente chama de mestres ascensos. Né? Nos livros telos, tem alguns desses mestres que fazem canalizações. Né? Mestre ascenso é um termo que para muita gente não é conhecido. Né? E aí eu fiz uma pesquisinha conceitualmente mesmo, de como é que a gente poderia definir o que é um mestre ascenso. Eu vou falar disso para depois diferir do outro tipo de mestre, que acho que é onde a gente tem que chegar mesmo para entender que é o nosso mestre interno. Então, o que é esse mestre externo e qual é o papel dele, né? Que são os mestres ascensos. E a Elizabeth Prophet, não sei se você conhece, Michelle, que é bastante conhecida para quem lê uma literatura mais envolvendo os mestres ascensionados, né? Ela tem a seguinte definição de mestre ascenso, e eu vou pegar só um pedacinho porque eu achei muito bom. Ela é curta e ela é profunda.
Ela diz que mestre ascenso é aquele que, através de Cristo e ao revestir-se da mente que estava em Cristo Jesus, primeiro dominou o tempo e o espaço e, no processo, adquiriu o controle da personalidade nos 4 corpos inferiores. Só isso aqui já dá uma aula, mas vamos tentar sintetizar isso aqui que ela está falando. Vamos lá. O que é um mestre ascenso? Veja, gente, não é mestre ascenso apenas isso que a gente acabou de citar. Maomé, Buda, Jesus, mestres sufis, etc. Na verdade, diariamente, muitas pessoas ascensionam na Terra e alcançam sua maestria e continuam seu processo de expansão nas próximas dimensões. Todos os dias tem gente ascensionando na Terra, que estão se tornando mestres. Né? Eles reencontraram a própria maestria e, com isso, fazem a sua ascensão, que é a sua passagem para uma dimensão de existência posterior, de frequências mais elevadas do que a da terceira dimensão, onde a gente está agora. É isso que, em essência, é o processo do mestre ascensional. Mas aquele que, através de Cristo e ao revestir-se da mente que estava em Cristo Jesus, o que ele está querendo falar com isso? É só quem tem ligação com o Jesus histórico? Não, a gente precisa limpar um pouco essa concepção, porque eu percebo que existe uma certa limitação, às vezes, na compreensão do que é a consciência crística. Consciência crística não é a consciência do Jesus histórico. Consciência crística é a expressão da essência divina que se manifesta em todo o universo, que é chamada consciência crística, porque a consciência do Cristo é a consciência da fonte divina. Então, por aí você vê que é vasto o conceito, é pleno, é sem limites. Tudo está na consciência crística, porque tudo é Deus, tudo é essência divina. O Cristo é a manifestação da essência divina. Portanto, a consciência crística abarca tudo. E por isso que nas cartas de Cristo, ele diz ali, né? Cristo diz, eu, Maomé, Buda e outros somos o mesmo Espírito. O que ele quer dizer com isso? Que eles são a mesma pessoa? Não. Ele quer dizer que todos são a manifestação da mesma consciência, da mesma fonte, da mesma essência. Que apenas em tempos e lugares diferentes se apresentaram com um corpo diferente, uma roupa diferente, uma linguagem diferente em diferentes tempos históricos, para que as pessoas pudessem assimilar um pouco do que eles tinham para trazer naquele tempo e lugar. Na verdade, isso é por nossa causa, né? É porque nós, como humanos, somos limitados para perceber a essência, a beleza, a verdade, a sabedoria, onde ela está, que a gente precisa de sinais externos. Imagina assim, nós estamos agora aqui conversando nessa live. Se eu venho aqui com roupa de praia para fazer essa conversa com vocês, vocês iam me levar a sério? Talvez não, né? Iam olhar assim e dizer, mas ué, que estranho, né? Né? Se você vai se você vai convidado para uma festa, para um casamento, se você chega de shorts, bermuda, as pessoas não te olham meio estranho. Por quê? Porque a linguagem, a roupagem externa, ela é uma linguagem, ela é um modo de comunicação que tem a função de intermediar a tua figura com o mundo, né? Então ela te insere no mundo, a roupa, o corpo, ela te insere no mundo e media a sua comunicação com as pessoas. Então, esses mestres, eles vêm em corpos, com linguagens, em tempos diferentes, para adequar-se àquilo que as pessoas daquele lugar podem compreender. E isso, por si só, já é um sinal extraordinário de misericórdia divina. Por quê? Ora, gente, porque, na verdade, a essência do ensinamento, como o mestre Adama diz muito bem nos livros Telos, você poderia resumir tudo que tem para ensinar de essência espiritual que você precisa saber para fazer sua ascensão. Você podia pegar um livrinho fininho assim, ó, e estava tudo aqui. E, no entanto, nós temos centenas, ou milhares, se você pegar todas as obras de espiritualidade já escritas, há milhares de anos, por diversos avatares, mestres e mentores, para ensinar segundo a linguagem das pessoas que vão assimilá-las naquele tempo e espaço. Isto é uma enorme misericórdia divina. Porque é como se eles mandassem um enviado para cada tempo e espaço. Vamos ver agora se eles entendem. Então, vamos mandar esse aqui com essa linguagem, com essa roupagem. Compreende? É um amor tão grande que faz questão de falar a linguagem que as pessoas falam. É maravilhoso, né, Solange? É maravilhoso quando a gente começa a desvendar tudo isso. E entender, né? Porque assim, é maravilhoso te ouvir falando sobre isso.
sabe? Quando a gente começa a ver o que está acontecendo também pela desinformação que muitas pessoas buscam, porque assim, o que que acontece? Hoje em dia, muitas pessoas buscam também ouvir e ver vídeos, mas na verdade, por causa da falta de tempo, às vezes, de não conseguir ler um livro. Só que aquela pessoa que realmente quer entrar e quer desvendar e quer se autodescobrir e ter todo esse processo de maestria, ela realmente precisa aprofundar todo esse conhecimento e a praticar a experiência vivida, né? E todos esses mestres, como Jesus, né? Como Jesus, como Buda, e você agora falando, dando esses exemplos, nos inspira a dizer que todos somos um também, que nós fazemos parte, que tudo está interligado, né? Até mesmo numa planta, na beleza, né, de uma árvore, na beleza de uma flor, na beleza de um microorganismo que se conecta com todo esse macro, com toda essa inteligência, essa criatividade divina, de onde nós somos feitos e somos formados. Ótimo, eu estou anotando isso que você falou aqui. Porque nós vamos chegar nesse ponto do que é muito importante. Porque às vezes os comentários das pessoas lá nas nossas redes sociais, mas tal coisa não é consciência crítica. Gente, consciência crítica é tudo. É tudo, é amor. É tudo, é simplesmente tudo. É infinito. Mas já chegamos lá. Vou pegar a segunda frase aqui da Elizabeth Profit sobre o que é um mestre ascenso, porque você acabou de falar muito bem, você precisa praticar. Mas por que você precisa praticar? Porque olha aqui, ó. Aquele que através de Cristo e ao revestir-se da mente que estava em Cristo Jesus, dominou o tempo e o espaço e no processo adquiriu o controle da personalidade. Gente, se vocês lerem as cartas de Cristo, vocês vão ver que aparece ali um Cristo muito humano, um Cristo que nasceu sem saber que era Cristo, né? É uma pessoa que seguiu um processo de vida, que passou por uma infância, que passou por uma juventude, e embora houvesse sinais de que ali residia uma grande sabedoria, ele teve que saber-se mestre, ele teve que descobrir-se mestre no processo. Porque quando todo mundo que encarna aqui passa pelo véu do esquecimento. E se você estudar a história de Buda e de Maomé, é a mesma coisa. Embora houvesse sinais dessa sabedoria que eles já traziam, eles tiveram que se descobrir mestre no processo. E para isso eles tiveram que lidar, inclusive, com a própria personalidade. Então, por que livros são mestres e são portais? Porque livros como esses que a Almenara publica, e outros ótimos livros que tem por aí, porque para quem quer achar o caminho, não falta, tá? Sempre você vai encontrar a obra que vai ter ressonância no teu coração. Eles são caminhos, eles te dão o passo a passo do que você tem que fazer para trabalhar a sua consciência e transformá-la. Mas, essencialmente, todos eles vão falar mais ou menos o seguinte: você tem um monte de entulho, de lama, de pedras, etc., sufocando a essência divina que já está em você. O trabalho aqui na Terra é retirar esse monte de coisa para que essa luz comece a infiltrar-se para fora até resplandecer totalmente. Tem uma outra forma de fazer isso, eu gosto de falar disso, eu gosto de uma historinha do Zen Budismo, vocês devem conhecer, bem difundida. Diz que é uma história real, que não é só lenda, não. Que no século XIX tinha um mestre Zen chinês, e ele era muito apreciado pelos alunos dele e tal, e um dia um professor, né, um mestre de uma grande escola, foi visitá-lo, né? Um professor de uma escola normal, uma faculdade, uma coisa assim, tá? E queria muito ter uma conversa com esse mestre, saber por que ele era tão apreciado pelos alunos. E chegou lá e começou a conversar com o mestre. Na conversa, o mestre recebeu e tal, e aí esse professor começa a falar sobre a visão de mundo dele, sobre as coisas que ele acreditava, etc, 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 etc. E o mestre ficava olhando para ele, que mal conseguia falar, porque o professor não deixava ele falar, ele falava o tempo inteiro. Aí uma hora ele resolve fazer um chá, né, para esse professor, faz um chá, com todo aquele ritual, silencioso, calmamente faz o chá e começa a servir o chá, né, para o professor. E fica segurando assim o bulizinho, né, vai virando, e a xícara começa a transbordar, né, e ele continuando a virar o bule. Aí o professor ficou incomodado, porque ele disse: você não está vendo que a xícara já está cheia? Né? Você está colocando mais chá por quê? Né? Você continua derramando por quê? Ele disse: bom, o senhor
É exatamente como essa xícara aqui, né? Se o senhor já está tão cheio de opiniões e conceitos estabelecidos, que nova perspectiva eu posso lhe apresentar? Que coisas novas eu posso lhe ensinar? Enquanto você não aprender a esvaziar sua xícara, nada de novo vai lhe ser acrescentado. Isso é uma outra representação do que é o caminho da expansão da consciência e transformação pessoal. É transformação de todos os esquemas mentais e emocionais, padrões e modelos de condicionamento que a gente traz da nossa vida inteira, para que, recolhendo, retirando esse excesso desse entulho, desses padrões todos, a gente realmente dê espaço para que a luz interior, que é a expressão do divino em nós, comece a aparecer. Isso, vou dar um outro nome para isso, talvez você já tenha ouvido esse nome. Esse é o Cristo interno. É a nossa própria luz. Ora, se eu digo que tudo é consciência crística e é uma expressão da fonte divina, então isto é a nossa centelha divina expressa. Então, e esse Cristo interno, que também é chamado às vezes de eu superior, ele nasce. É o nosso mestre. Então o mestre já está dentro, só que ele não aparece enquanto a gente não abre espaço para ele aparecer e conversar, e falar e orientar. Enquanto a gente não desconstrói, né, todas essas crenças e tudo que a gente aprendeu que não ressoa com essa nova vida, né? Então é desconstruir, é tirar tudo isso e aí essa consciência crística ela nasce. E já se fala muito dessa nova humanidade, né? Dessa nova consciência para a humanidade, que aí sim nós conectamos com a quinta dimensão. E muitas pessoas já estão vivendo a quinta dimensão, né, Solange? Sim, isso rapidamente vamos dizer o seguinte: o que é esse processo ascensional da Terra? Tem um outro vídeo lá no nosso canal, Consciência Crística Brasil, que a gente gasta um pouco mais de tempo para falar disso, mas resumindo agora, a gente vive numa frequência de energia de terceira dimensão. Tudo no universo é energia, gente. Tá? A única diferença entre uma frequência e outra, né, é a velocidade, né, de vibração das partículas que estão envolvidas nesse processo energético. Tá? Então, a diferença entre o que você vê e o que você não vê é a velocidade, tá, de aceleração das partículas que tornam as coisas visíveis ou não visíveis, perceptíveis ou não para os nossos sentidos humanos. Nós vivemos uma densidade de terceira dimensão, nosso corpo físico. Tá? Além disso, nós temos todas as outras dimensões, que são frequências mais aceleradas. Então, nós temos a quarta dimensão, que é o mundo astral, né? Depois nós temos a quinta dimensão e depois aí vai embora. David Joss Stone fala que nós temos provavelmente no universo cerca de 350 dimensões. Nós estamos na terceira. Para vocês verem o tamanho da viagem que tem para fazer aí, de quanta coisa tem para descobrir, né? Então, essa passagem para a quinta dimensão é o que a gente chama de processo ascensional. E isto, Cristo diz, você consegue fazer na própria vida se você se empenhar o suficiente para fazer essa limpeza desse processo. Porque a quinta dimensão não significa que você acorda santo, significa que você tem as suas frequências cada vez mais sutis e elevadas e você consegue viver momentos de quinta dimensão na terceira. Por que estou falando de momentos? Porque como a gente está aqui na terceira dimensão, a gente está bombardeado por todo esse mundo à nossa volta, né? Caótico, cada vez mais caótico e confuso, é muito difícil para a gente manter sempre as nossas frequências de vibrações elevadas, o nosso padrão de energia alto. Então, a gente tem um dia que está melhor, tem dia que está pior. E, às vezes, no mesmo dia, você faz assim, né? Vai, uma né? montanha russa. Exato, uma montanha russa. Então, a gente tem momentos de quinta dimensão. E quando é que você sabe que você tem um momento de quinta dimensão? Talvez você já tenha vivenciado isso e nem sabia o que era isso. É aquele momento que você sente uma conexão e uma paz profunda, em que parece que nada te tira daquele momento é difícil até dizer palavras. De segurança. Só sentindo. Cristo mesmo fala, as palavras de vocês não servem para nada para explicar o mundo espiritual. Ele diz isso nas cartas. Né? Ele fala, o Mestre Adama diz o seguinte: o cérebro de vocês físico não dá conta do que é a realidade divina, não adianta. Né? Então a gente faz um esforço de comunicação, mas eu diria assim, é a plenitude, é a experiência da plenitude. E quando a gente tem a experiência da plenitude, a gente chega mais perto do que a experiência da unidade. Tá?
Por quê? A separatividade ela é humana, tá? E isso é muito físico. Porque, veja, eu estou aqui encarnada num corpo, eu tenho uma pele que limita o meu corpo. Então, eu sei que daqui para dentro sou eu, e a Michelle tem um outro corpo que tem uma outra pele, dali para dentro é ela. Então, desde a realidade física de terceira dimensão, a gente é ensinado a entender que as coisas são separadas, tá? Mas elas são separadas nesta dimensão que a gente vive. Porque quando a gente consegue viver o estado de quinta dimensão, você percebe que essas diferenças e essas separações, elas não fazem o menor sentido. Você tem a vivência da unidade. E então, deixa de fazer sentido você focar na diferença que você tem com as pessoas, porque você se sente parte do um pleno. O que eu estou falando pode parecer muito teórico, mas não é quando você vivencia. E você só pode experienciar isso, saber de fato isso, experimentando esses momentos de plenitude absoluta, de conexão absoluta com o divino que é interno. É interno e é conectado com o todo. Sentir. Não sei se eu consigo explicar isso muito melhor, mas, enfim, a unidade é a essência da vida no universo. E enquanto a gente não conecta com essa realidade, a gente continua botando o olho fora aí no que está acontecendo no mundo e achar que o mundo é esse caos, que a vida é esse caos, que o fulano é ameaçador para mim, que o ciclano é ameaçador para mim, que eu tenho que garantir as coisas para mim, porque senão o outro vai vir e vai tirar. Sabe, tudo esse raciocínio egóico, que é o raciocínio da autopreservação, porque essa é a função do ego no mundo de terceira dimensão, é preservar a nossa vida física, só que um ego superdimensionado, ele vive com medo, então ele vive te defendendo de tudo e tal, né? Ele Sistema de cria... sobrevivência, né? Exato. Ele acentua a sensação da separatividade, sabe? E, então, quando a gente consegue trabalhar com esses aspectos egóicos da personalidade, isso diminui e a gente começa a perceber as nossas semelhanças. Tá? Yogananda, conhece Yogananda, Michele? Sim. Nossa, um grande Mestre da yoga, né? Criador do Kriya Yoga. Quem não conhece, né? Um grande avatar, né? Maravilhoso. Ele era oriental de origem e na metade da vida dele ele foi para os Estados Unidos, né? Para trazer para o Ocidente o Kriya Yoga, etc. Só que tem um detalhe que as pessoas, às vezes, que não conhecem, quando ouvem falar que é oriental e yoga, acham que ele só veio aqui para fazer posição de yoga, aquela coisa toda. Ele foi um dos caras que, assim, talvez no tempo dele tenha sido o grande renovador do pensamento cristão nos Estados Unidos. Porque Yogananda tinha uma profunda compreensão da consciência crística. Tanto é que ele escreveu 4 volumes, 3 volumes, eu tenho aqui, assim, dessa espessura cada um, ele comenta cada linha do Evangelho de Jesus. Comenta a vida de Jesus a partir do Evangelho, que é isso que ele se propôs a fazer naquela obra, né? Naquela obra foi comentar os Evangelhos, e ele era um oriental, que veio ensinar yoga aqui. Mas ele tinha noção de que a consciência crística era tudo, era a unidade absoluta. Então, essa separação entre grupos religiosos, eu pertenço a esse grupo, não posso pertencer àquele outro, ou quando você fala de Jesus, não, Jesus só pode pertencer a esse grupo religioso ou aquele outro. Né? Isso tudo é muito do nosso ego humano, da construção da personalidade do jeito que ela acontece na humanidade. Isso não tem nada a ver com a realidade divina e espiritual. Tá? Então, essa consciência da unidade a gente tem que recuperar também. E tudo isso faz parte do processo de automaestria. Yogananda dizia assim, enquanto qualquer pessoa que acorda do sono de Maya, que é a ilusão, Maya é a palavra oriental para a ilusão, quando a pessoa acorda do sono de Maya, né, e percebe que o mundo é só uma ideia na mente de Deus, o que ele quer dizer com ideia na mente de Deus? É uma frequência de energia na mente de Deus, né? Ele percebe que ele pode fazer qualquer coisa, ele se torna um mestre. Que tudo é uma forma de energia condensada. Eu agora sou uma forma de energia condensada. Esse computador é uma forma de energia condensada. A Lua é uma forma de energia condensada. Tá? Que se organiza daquela maneira, que faz parecer daquela maneira a experiência. E isso é bastante abordado nas cartas de Cristo, em profundidade. O processo de criação da realidade, do ponto de vista da frequência de energia, como a gente cria a nossa realidade a partir dos nossos pensamentos e sentimentos.
porque eles estão vibrando uma energia. Agora, tudo isso, corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, etc., que são os corpos com os quais a gente vem aqui para a Terra, como invólucros da alma, são os veículos da alma na Terra, na verdade, né, eles vieram para expressar a essência divina completa, no nível emocional, no nível do pensamento, no nível físico, no nível etérico. Todos eles vieram como ferramentas para a expressão da essência divina na Terra. Então, quando a gente enche esses corpos, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, com aquele entulho que veio da Terra e dos nossos mecanismos de egos mal elaborados, nós estamos distorcendo uma ferramenta que é essencialmente divina, porque o meu corpo é divino, é um templo sagrado. A minha mente é um templo sagrado divino. O meu coração é um templo sagrado divino. Tem um aspecto nas cartas, né, que é nas cartas de Cristo, que ele fala muito sobre o processo de transformação do pensamento. Veja como a gente precisa aprender a pensar as coisas em termos de unidade e não por separação. Então, alguns leitores às vezes escrevem, comentam aspectos, ou comentam nas redes sociais e tal. Não, porque quando eu digo que o caminho é pelo coração, o que quer dizer isso? Significa que o coração é um sentir, ele é a bússola divina. Tá? Ele não fala em palavras, mas ele te fala com sensações e sentires sobre o teu caminho, ele te dá orientações, é uma bússola interna. Só que essa bússola do sentir, ela só pode funcionar adequadamente quando ela não é tolhida por uma mente que funciona em modo inferior. O que é uma mente inferior? Uma mente cheia de conceitos e preconceitos. Cheia de certeza, eu digo que é certezas. Uma mente cheia de certezas é uma mente funcionando em modo inferior. A mente divina, que é a mente superior, ela funciona em modo aberto. Ela recebe, ela está permanentemente aberta para receber a inspiração divina. Então, quando as cartas de Cristo falam o tempo inteiro que nós temos que trabalhar com nossos padrões de pensamento, eles estão dizendo que você precisa abrir esta mente para poder receber a inspiração divina, conectar-se com a bússola interna do sentir do seu coração, porque isso é a expressão do seu eu superior. É tudo que você precisa para achar seu caminho na vida. É o seu mestre interior. Compreende? Então, não dá para separar mente e cérebro. O mente e cérebro do coração. Nós temos que aprender a usar isso em unidade. Por isso que a gente trabalha com padrões de pensamento e trabalha com padrões emocionais. Isso precisa ser transformado. E para isso, sim, esse livro aqui, com certeza, é um excelente manual para isso. Tá? Não é o único na face da Terra, existem outros manuais, porque cada livro fala com uma frequência para um público específico. Né? Na verdade, eu acredito que qualquer um deles que você pegue, que esteja em ressonância com o seu coração, e você se dedicar a fundo a fazer o que ele está ensinando ali, seja nesse, seja no livro Telo, seja em outras obras que tem por aí, você faz a sua ascensão na Terra. Só que isso exige persistência. Muita. Exige decisão de seguir esse caminho. É uma escolha. E nós vivemos agora um tempo, gente, que não dá mais para adiar a escolha. Tá? Não dá para sentar na frente da televisão e dizer, não quero saber de nada hoje, vou ficar só assistindo isso aqui, amanhã eu trato desse assunto. Né? Não tem mais esse tempo. Nós chegamos ao ápice da transição planetária. Agora é o momento das escolhas lúcidas. Que você vai fazer do resto do seu caminho de evolução, daqui para frente. Veja que eu não estou falando do resto da sua vida, porque a sua vida terrena é só um recortinho desse tamanho. E como nós estamos em processo de transição, talvez a sua vida seja até mais curta do que você pensa. Né? E se não for longa, né? Diga, querida. Eu queria só acrescentar mais uma observação no que você falou. Nós precisamos investir muita energia humana. Mas quando a gente fala em muita energia humana, é investir realmente uma energia humana ao qual você vai se dedicar a fazer essa manutenção. Porque não adianta você ler um livro, ter o conhecimento sobre esse livro aqui, mas você não praticar, você não fazer a manutenção. Porque é a manutenção que vai realmente fazer com que você chegue à sua ascensão. E aí chegue à quinta dimensão. Como você falou, né, Solange? Nós vivemos hoje essa tridimensionalidade, que é né, aqui, esse mundo material, mas nós conseguimos sim conectar a quinta dimensão, e nós já estamos preparados para isso.
Nós já estamos e nós já acessamos. Muitas pessoas já conseguem fazer isso, mas são pessoas que se colocaram à disposição, aceitaram a ajuda espiritual, investem a energia humana exatamente para isso. Onde não se olha mais televisão, e como você falou, né? Não é olhar assim, hoje eu vou olhar hoje eu vou assistir isso aqui, porque amanhã eu vou olhar para isso com mais atenção. Não. É realmente olhar com atenção. É realmente orai, vigiai, meditai, acreditar, amor, a compaixão, né? A essa conexão, a essa consciência, realmente a consciência crística, realmente a consciência de unidade. Entender que esse nosso corpo físico, ele é realmente a nossa morada da nossa alma. E quando a gente fala sobre isso, o meu corpo vibra, sabe? É uma conexão tão intensa de realmente se colocar à disposição, porque aí você vive esse momento de quinta dimensão e além, porque existem muitas dimensões. É possível alcançar aquelas que nós estamos realmente dispostos a alcançar, né? E sem medo, seguros de fazer isso, mas com conhecimento e realmente com o verdadeiro conhecimento, não só apenas pegando opiniões, pequenas opiniões e deduzindo sobre aquele assunto. Porque a mente humana, ela tem muito disso, né, Solange? A dedução. Olha para um determinado assunto e de repente, deduz sobre aquilo ali. Aí é a mente egóica que está falando sobre um determinado assunto que nem sabe o que é que está falando. Ela simplesmente deduz porque a mente ela cria resistências à mudança. Ela faz E comparações o tempo inteiro. Exato. Né? Isso esse é um hábito mental que, embora não seja possível se desvencilhar 100% dele, ele é um hábito muito perigoso, fazer comparações. Porque, veja, o caminho de cada pessoa é essencialmente único. Se eu ler esse livro, se você ler esse livro, Michele, nós vamos ter vivências completamente diferentes deles. Com certeza. Porque ele vai operar na minha consciência do jeito que eu necessito, e vai operar na sua do jeito que você necessita. E também, se daqui a 5 anos você pegar e ler de novo, ele vai operar de outra maneira. E é assim, porque o caminho ele é individual. E a gente tem que aprender a respeitar essa individualidade do caminho das pessoas. Tá? Eu não sei por que eu estou falando isso agora assim, desse jeito, Michele, mas está vindo aqui para mim uma intuição muito forte de que é isso que eu tenho que ressaltar agora nesse momento. Vamos lá. Nós precisamos colocar foco em fazer cair essas barreiras das diferenças entre as pessoas, das formas de pensar e sentir. E criar mais respeito pela individualidade do caminho de cada um. Nós vamos precisar daqui para frente muito mais ainda o respeito ao caminho, às escolhas das pessoas. Nós estamos caminhando estamos trilhando um caminho perigoso, tá? Que é cada vez mais totalitário na sua forma de exercer, assim, no sentido de muita gente dizendo o que a gente tem que fazer. É por aqui que você tem que ir e não pode ir por lá. E que se você não for por lá, você vai ter essa punição. Isso é uma coisa muito perigosa. Nós precisamos aprofundar o sentido de respeito à individualidade das pessoas e fazer cair as barreiras das diferenças, porque nós vamos necessitar ser cada vez mais fraternos nesse mundo em transformação. E se a gente ficar se dividindo em grupo, meu grupo é esse, não é aquele grupo lá. Então eu defendo o meu grupo e ataco o seu. Gente, isso é um pensamento muito primário, é muito egóico, não tem evolução nesse estado de consciência. E isso acontece, inclusive, no campo da espiritualidade. Porque a espiritualidade também é uma forma de manifestação do humano, né? Onde tem espiritualidade, onde tem grupos, tem pessoas que estão agindo com seus egos também, né? Por isso que nenhuma religião deu certo. Né? Porque onde tem organização egóica, é evidentemente que o ego das pessoas se manifesta e cedo ou tarde a coisa perde o rumo. Por isso que os mestres não queriam criar religiões, foram seus seguidores que criaram, né? Porque a gente precisava dessa forma organizada de funcionar e etc. Tá? Mas a gente precisa trabalhar muito mais esse aspecto de realmente respeitar as pessoas em individualidade. Tá? E se você não entende alguma coisa, não precisa se agarrar ao que você acredita como se fosse a sua tábua de salvação, como se você não tivesse aquilo, você fosse ser destruído em seguida porque o outro pensa diferente de você. Não é por aí, gente, o caminho da expansão espiritual. Expansão de consciência, tá?
é abertura. Cristo diz ali nas cartas, uma mente que está cheia de conceitos é uma mente de concreto. Ora, não é para você pegar o conhecimento espiritual, seja como for que ele seja dado, seja qual for o recurso que ele chegue até você, e se agarrar a ele como se fosse uma tábua de salvação. Não é um processo de salvação externa. Nós precisamos dar um passo além deste momento de espiritualidade. Esse momento já está ficando para trás. Essa espiritualidade em que a gente espera um salvador, ela já está para trás no tempo. Daqui para frente você vai ver isso cair claramente para as pessoas nas próximas décadas. Que toda essa estrutura que se baseia em realidades de salvamento externo vai cair fora. Você vai precisar saber guiar-se a partir do seu próprio eu superior, do seu Cristo interno. E é por isso que precisa fazer esse tipo de trabalho de transformação interna. E essa é a tendência, né, Solange? Essa é a tendência agora, de não buscar mais as respostas no exterior, né? E sem bengalas, e receber a iluminação, o conhecimento, e sem comparar, como você falou, sem se comparar, porque a minha jornada é minha, a sua jornada é sua, cada um está num nível, né? O importante é você se abrir realmente para poder expandir isso, e passinho por passinho, sem pressa, porque a pressa, ela é inimiga da perfeição, ela tem a ansiedade, e isso afeta todo e qualquer processo que você precisa nesse momento de autoconhecimento. Então, essa questão de respirar, silenciar a mente, buscar esse grande conhecimento, essas lembranças internas que estão aí dentro de você, né? Alimentar a sua alma realmente com conteúdo que vai ressoar com você, porque cada conteúdo, como a Solange falou, ele tem uma frequência. Talvez as cartas de Telo tenham frequência com você, mas talvez não. Desculpa, as cartas de Cristo tenham frequência, mas talvez é Telos, né? Ou talvez é outra coisa, né? Então, assim, não se limitem e não comparem. Às vezes é Cryon, né? Porque Cryon também ele trabalha com magnetismo, né? Com todo o serviço magnético da Terra. Então, cada um está no seu processo, cada um está no seu nível, e é respeitar a vontade do outro. Seja feita a vossa vontade, né? Então, respeitar o respeito. E nós vamos ver isso cada vez mais acontecer, né, Solange? Essa nova tendência, esses chacoalhões, essa mexida, esse movimento que o planeta está fazendo, tudo isso é para nos mostrar que é possível. É possível, sim. Chegou a hora de deixar aí o que já não serve mais, todos esses velhos preconceitos, esses velhos julgamentos, e agora se colocar nessa nova posição do eu sou capaz, eu sou merecedor, eu posso sim ser o mestre, né, de mim mesmo, eu posso sim receber a iluminação, mas eu preciso estar aberto, né? Existem muitos facilitadores que podem auxiliar vocês, livros, pessoas que ressoam com a frequência de vocês não precisam ser induzidos por ninguém, vocês podem sim, cada um, sentir no coração, fazer, né, unificar mente e coração. O coração é sagrado. Inclusive, em todas as imagens de Jesus, a gente sempre vê o coração de Jesus sagrado. Né? Quando eu me conecto com Jesus, eu consigo enxergar e ver e sentir o coração sagrado de Jesus. E olha como é lindo quando a gente manifesta essa energia, Solange. Não tem esse... Você faz esse paralelo, né, Michele? O Sagrado Coração de Jesus é a chama trina. É demais, é lindo. E a chama trina, que é outra forma de descrever isso, né? Que é o poder divino, o poder e a fé divina, né, a vontade divina, o amor divino e a sabedoria divina. Isso é a chama trina, isso é o Sagrado Coração de Jesus. Então, é emocionante. Nós estamos falando da mesma coisa. Com só linguagens diferentes para tudo. Tá? É isso mesmo. Eu sou o que eu sou. Você sabe que essa é uma história bíblica famosa, né? Então, Moisés perguntou a Deus qual era o nome dele, né? E ele respondeu, eu sou o que eu sou. Isso que eu sou. Eu sou, né? O eu sou, quando você usa esse termo, né? Esse termo tem poder. Eu sou.
divino, eu sou, né? Você estava dizendo que você é Deus em ação. Eu sou o que eu sou Deus em ação. Está afirmando, né? Você está afirmando isso com muita força. Assinando, assinando. E você traz essa energia para você. Você aceita que você é Deus em ação. Então, todos esses mestres que a gente teve a graça de ter sobre a Terra e que ainda tem, eles merecem sim todo o nosso amor, todo o nosso respeito, toda a nossa devoção, mas a função deles aqui é nos tornar mestres. Tanto é que Cristo diz nas cartas, né? As coisas que eu fiz, vocês farão ainda maiores. Ou seja, ele está dizendo, vocês podem fazer exatamente tudo que eu fiz, faça o caminho. Né? Vocês têm o mesmo poder. Exatamente. Tá? Então, acho que isso é bom, porque liberta um pouco, talvez, alguns conceitos que algumas pessoas têm de que, se ela pensar desta maneira, que ela também pode ser mestre, que ela pode ser no caminho de se tornar um mestre, é como se ela estivesse traindo, né, o seu mestre. E não tem nada a ver. Ele quer justamente que você se torne um mestre tão grande, tão bom quanto ele, que faça sua ascensão e continue o seu caminho de evolução. Todo mestre quer que você o supere, todo verdadeiro mestre quer que você o supere. Né? É verdade. E a busca dessa superação será a nossa evolução, a nossa jornada daqui para fora, né? Daqui para diante, para sempre, né? Que o universo é infinito. Né? Solange, é maravilhoso te ouvir. Eu não sei. Assim, se alguém quer comentar algum aspecto aí, olha só, ainda tem voz. Tem voz ainda? Vamos começar a interagir aqui com o público, então, com o nosso chat, que está maravilhoso, está lindo. Porque, assim, Solange, é um assunto que eu amo, 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 amo imensamente, do fundo do meu coração, falar. Te ouvir, você tem, assim, você fala com maestria, você fala com coração, você fala com a sua experiência. Então, assim, isso faz uma diferença gigante para quem está ouvindo você. É maravilhoso. Deixa eu ver. Pode olhar as tuas perguntas aí, só quero dizer o seguinte, Michele. Fala. Você sabe, né? Eu vou só reforçar isso, mas você sabe, né? Que todos nós, eu, você e todo mundo que está ouvindo, estamos apenas no mesmo caminho. Né? A gente apenas está tendo experiências diferentes, mas a gente está trilhando o mesmo caminho. Tá? Isso porque não existe uma hierarquia, não existe quem esteja mais ou acima ou abaixo no caminho. A gente só está em pontos diferentes do caminho, tendo experiências diferentes. Eu acho que isso é muito bom para a gente lembrar, né? Para o nosso ego, né? De que nós estamos permanentemente num caminho, trilhando esse caminho, apenas tendo experiências diferentes dos outros. Aprendizes, né? Aprendizes, né, Solange? Somos aprendizes. Nossa, tem tanto comentário lindo, gente. Vocês são. Ai, eu amo estar aqui com vocês. Olha só, é boa noite, live maravilhosa, pessoal elogiando, 20 minutos de lives e tantas informações incríveis, profunda, repleta de luz. Gratidão, gratidão, Vivi, por você estar aqui com a gente sempre. O Ivano diz assim: grande sabedoria e ensinamento nessa simples fala sobre tipos de mestre. Essa live, nossa, gente, se vocês puderem todos compartilhar, porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto. E muitas pessoas ainda mistificam tudo isso. E como é importante a gente falar sobre isso e tirar todos esses véus e conseguir ter mais clareza sobre o que é um mestre, né? E hoje a Solange aqui deu vários exemplos de o que é ser um mestre. Então, por favor, é muito importante para que muitas e muitas pessoas cheguem até essas informações. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. Ana Paula Cunha, gratidão, Ana Paula, por você estar aqui com a gente. Michele, nossa, que gratidão. Estou estudando as cartas de Cristo. Quanta contribuição. Olha só que bacana. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta aqui para nós. Porque eu estava prestando tanta atenção no que você estava falando, Solange, que eu acabei mergulhando. Desculpa. Então, deixa eu tentar fazer uma síntese aqui, tá? Legal. Como eu tentei fazer uma síntese dos 5 tipos de mestres, digamos assim, eu vou tentar fazer uma síntese da minha compreensão hoje do que é o caminho do mestre, né?
que é isso que todos eles fizeram e que eles nos convidam a fazer. Basicamente, assim, resumindo, eu vejo que um mestre é a pessoa, ou ser, que se desvencilha dos seus padrões físicos, mentais, emocionais nocivos para esse processo de evolução, número 1. Número 2, ele compreende os mecanismos da criação, ou seja, que tudo é energia, manifesta de forma diferente. E terceiro, ele compreende que tudo é um e que ele é um também com Deus. Então, acho que esses 3 pontos, para mim, definem, a minha maneira de ver, o que é um mestre. Eu sou o que eu sou, o tudo é um. Eu acho que isso aqui são 3 pontos que resumem talvez o nosso caminho de evolução nessa existência aqui, nessa jornada. Depois que a gente passar, a gente vai descobrir talvez outros mais, né? E aí esses livros aí, Telos, Cartas de Cristo e outros aí, os bons livros, né? Eles vão ensinar em essência talvez esses 3 pontos aí. Desvencilhar-se dos mecanismos, compreender os mecanismos da criação, que tudo é um. Isso já é tarefa para muito tempo, né? Para o resto inteiro da nossa vida. Com certeza, em poucas palavras você resume, né? Acho que está chegando. Pode. Microfonia. Eu acho que eu tenho que estar deixando no mute, às vezes, daí eu dou fica um pouquinho esse delay, justamente por causa que de vez em quando só dá uma microfonia, mas é bem de leve. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma pergunta aqui para você. Gente, é só afirmações, elogios. Taylor, Solange, faz o teu viver um sorriso e deixa a doçura de Jesus te conduzir. Que assim seja, amém. Cíntia, estuda as cartas de Cristo e também Telos, amo muito. Vamos ver aqui. Vivi, falar mais sobre plenitude da unidade. Esse é um desafio, pois é, justamente aquilo que ele estava dizendo, é uma coisa que você vivencia, eu acho que quando você está no estado de plenitude, você sabe que você está, né? É algo que talvez você não consiga falar. Eu acho que todo mundo já deve ter tido uma experiência, de ter vivido uma coisa, que aí tentou contar para uma outra pessoa aquilo que foi para você uma coisa extraordinária, e a pessoa ficou te olhando com uma cara de, mas só isso? Tipo, ela não consegue compreender a plenitude do que foi a experiência para você, porque você vivenciou, mas as palavras não têm como transmitir a completude do que você experimentou. Então, eu acho que não sei se dá para falar muito mais, mas você já deve ter tido algum momento de experiência da plenitude em que tudo parecia perfeito, né? Para alguns é mágico, e para alguns, né? não. Tem que como não explicar muito. Diz assim, ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma. A Priscila Pri diz assim: Solange, tem um grupo de estudos da carta que possamos participar? Estou estudando e tendo dificuldade de encontrar pessoas para compartilhar. Você faz o seguinte, todo mundo que quiser, escreve para a editora, eu vou deixar o e-mail, e aí a gente indica os que a gente conhece, são todos online. Aí você olha um, olha outro, vê o que faz a ressonância com o coração e se associa. Tem grupos já bastante grandes atuantes no Brasil, no Facebook ou em outras plataformas de mídia, né? E estão fazendo um belíssimo caminho. O e-mail nosso lá é almenara, e de escola de dado, almenaraed@gmail.com. E aí a gente escreve, indica o que a gente conhece. Assim, eu sei que existe muitos grupos, mas a maioria deles prefere, às vezes, se manter ali pequenininho, na sua vizinhança, na sua família, etc., e nem comunica que existe, né? Isso aí, perfeito, querida. Mas alguns se abrem publicamente para fazer estudos online, né? E esses, às vezes, se comunicam conosco. É legal quando você tem um grupo que você quer aceitar mais pessoas, comunica com a editora, que daí a gente coloca no hall de grupos que a gente conhece, e todo mundo que escreve perguntando, a gente indica, olha, entre em contato com esses grupos aqui, vê o que te faz melhor. Para Telos também, né? Tem um site que é o telosbrasil.org, você pode entrar em contato com ele lá, os grupos que eles conhecem, eles indicam. Esse Telos Brasil é uma instituição formada a partir de uma autorização da editora norte-americana, especificamente para essa associação, tá?
A Almenara cuida da edição dos livros, tá? telosbrasil.org é um site para divulgação dos ensinamentos de Monte Shasta e de Telos, tá? Ah, que bacana, que show. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aí, isso aí, muito bom. Você funciona muito bem nisso aí, Michele. Nesse background aí. A gente tem que dar um jeitinho, né? Bom, então já que estamos divulgando, vamos divulgar que a gente tem oficialmente, né? A gente tem 3 redes, né? E todas elas têm o mesmo nome, no YouTube, no Instagram, né? É Consciência Crítica Brasil, Facebook também, Consciência Crítica Brasil. No YouTube é Consciência Crítica Brasil, canal oficial. Né? Eu vou colocar Essas são as redes oficiais ligadas à editora. Posso colocar aqui, enquanto você vai falando? Eu vou colocar aqui o canal do Consciência Crítica Brasil, enquanto você vai falando. Esse é o canal oficial de YouTube, né? Tem alguns outros vídeos lá que foram feitos nos últimos anos para comentar alguns aspectos. Não são vídeos frequentes, porque eu só me proponho a fazer vídeo assim quando estou inspirada para isso, quando eu sinto no coração o chamado. Então, não é uma produção muito esquematizada, é uma coisa bem orgânica, né? Então, não tem muitos, né? Mas a proposta minha, meu trabalho é ser editora, essencialmente. E é isso, né? Minha proposta é fazer os livros e só falar quando eu sinto que tem alguma coisa para compartilhar, né? Para fazer Inclusive, etc., tem outras pessoas para fazer, né? Legal. Inclusive, Solange, o último vídeo que você postou, acho que foi há 2 dias, sobre a oração de a oração. Isso. Eu super recomendo que vocês assistam esse vídeo. Ele é emocionante, porque a Solange, ela publicou uma das orações para as pessoas que desencarnaram recentemente, né, ou que fizeram a passagem já há algum tempo. E fazer essa oração diariamente, né, Solange? Então, isso aí é uma oração que está num dos livros que a gente está trabalhando, traduzindo, porque aqui nos próximos meses vamos ter vários blocos de publicações. Entendi. Para o pessoal que está estudando Telos, vai ser um grupo de publicações que é trazer todo o restante da obra da Aurélia Jones para o Brasil, e entre eles está alguns livros, né, de orações, e lá eu extraí, quando eu estava estudando esse livro, para fazer a revisão dele da primeira versão da tradução, eu me deparei com essa oração que a gente faz para as pessoas que estão fazendo a passagem nesse momento no mundo. Eu achei muito forte a oração. Nossa. Eu lembrei que quando eu fiz o ateliê de Telos na França, eles falaram muito disso, que assim, a gente não pode interferir nas escolhas da alma da pessoa. Então, eu realmente acredito nisso, que a gente faz a passagem, a alma já sabe quando a gente vai fazer a nossa passagem, né, e isso já meio que está programado. Se a gente não atrapalha essa programação, a coisa vai caminhar normalmente. Então, você não interfere no caminho da alma, das escolhas dessa alma, mas você pode intencionar o melhor para ela. E especialmente no momento sensível, que é quando a gente está fazendo a passagem, que não deve ser fácil para ninguém, né? Deve dar um frio da barriga, assim, quando a gente vai fazer a nossa passagem. Então, se tiver alguém intencionando o melhor para nós, talvez isso auxilie. E isso eles disseram, isso você pode fazer. Você pode rezar por ela, você pode enviar sua intenção para que ela tenha todo o necessário para fazer a passagem com menos dificuldade possível. E nesse vídeo também, quando você fala, eu assisti ele e refleti bastante sobre essas palavras, inclusive sobre a aceitação, e fala um pouco também, até mesmo, do nosso egoísmo, às vezes, de não querer que a pessoa parta, né? E sentir, e ela precisa fazer esse processo natural, que é essa passagem. Então, quanto mais nos pudermos orar, elevar o nosso pensamento, ter intenções de amor para que ela consiga realmente se desvincular desse mundo material, para que ela se sinta segura, porque é a energia. Nós estamos conectados com a energia e nós sempre vamos estar conectados com a energia daquele ser, porque nós somos luz e nós somos matéria hoje aqui encarnados. Mas e quando a gente faz a passagem? Né? Então nós precisamos desse apoio. E é linda, é profundamente linda essa carta, desculpa, essa oração que a Solange
nos presenteou lá no canal dela. Então, assistam. Na verdade, foi a Aurélia Jones, né, que pôs pra gente, né? A gente só Sim. traduz. Mas você trouxe para nós como um presente, né, Solange? Você trouxe isso para nós como um presente. É de Aurélia, mas graças a Deus que a gente tem você aqui como esse canal. Só cumprindo o meu trabalho, o planinho para essa vida. Só estou seguindo o propósito. Aliás, a Almenara, você botou aí na tela agora a Almenara. Almenara é uma palavra que significa fonte de luz, farol, né? Por isso que foi escolhida esse nome dessa editora há muito tempo atrás. Antes mesmo de eu saber o que ia acontecer com essa editora, eu sentia que era algo nessa direção. Eu não tinha o plano completo. Eu só fui entender o plano mais para frente. Mas Almenara é isso, fonte de luz, farol. Então, o propósito da editora é trazer livros que realmente tragam expansão de consciência e que eu sinto no coração que tem verdade. Por isso que publica tão pouco. Né? Porque assim, passa por um crivo para chegar até assim, puxa, isso aqui tem que ser publicado. Né? E é só o que eu sinto no coração que tem que publicar. Tem muita coisa boa por aí, mas talvez não seja do trabalho da Almenara. Né? Olha como é lindo, né? Porque como é lindo, porque você conecta com o coração. E o conteúdo, ele sai, e tem essência, né? É diferente. Olha só, a Renatinha colocou aqui para nós também. Renatinha, gratidão, Renatinha, pela sua contribuição amorosa. E também falar sobre o grupo de estudo Fênix, também tem um grupo sobre as cartas de Cristo. Então, para quem... Fênix, tem o grupo Lacan, que é da Anjos e Luz Terapia, tem o Caminhos do Amor no Facebook, tem outros por aí, né? A gente põe os links lá, escreve para a editora que a gente passa, né? @Consciência Crística Brasil é o Instagram. Isso aí, é nosso Instagram. Legal. Vivi do nosso Instagram aqui, já compartilhando também o Instagram aí da Consciência Crística Brasil. Gente, que coisa linda. Nós estamos em 1h11 de live. Eu sei que eu já superei a sua garganta. Sim. Eu sei que hoje você está aí nesse momento, né, que a garganta está pegando bastante. Então, eu quero convidar vocês, então, nesse momento, para fazer uma meditação. Vamos fazer uma meditação juntas? E aí depois a gente faz as nossas considerações. E Solange, nossa, foi muito especial ter você aqui. Eu sei que o pessoal quer que você fique a noite inteira aqui, mas a gente entende que o seu descanso é muito, muito, muito merecido. E só esse tempo que você ficou aqui com a gente já é muito especial. Então, vamos respirar fundo, vamos entrar num estado de relaxamento, um estado de consciência relaxado, respirando fundo. E eu vou, então, colocar uma meditação para a gente finalizar esse momento hoje, que foi um momento muito especial. Contemplando esse nosso momento com vocês. É a nossa gratidão por estarmos juntos. Deixa eu botar no mute. Solange, só me diga se você está ouvindo o som, que aí eu fecho os nossos microfones. Eu estou ouvindo. A Mãe Terra, a Gaia, está enviando lindos códigos de luz. E o momento de liberar a negatividade é agora. E tudo isso é para nos transformarmos em nosso eu superior autêntico. Queridos, a agenda do medo, ela está sendo desmontada. E nós estamos vendo tudo isso bem aí na nossa frente. E se você tocar no amor e na paz dentro de você, o universo vai dar um jeito de te mostrar o caminho que está aqui, para a verdade que está sendo oculta de nós. Nós só somos poderosos quando o medo é libertado dentro de nós mesmos. Portanto, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração.
Reconecte-se então com a sua alma e descubra como o tempo divino pode nos permitir abraçar a Terra da quinta dimensão. E tudo isso faz parte da nossa essência. E está aqui, nos dando bênçãos e bênçãos abundantes e muito, muito amor. Elevando as nossas vibrações, nós podemos permanecer mais conectados e não divididos. E nós sabemos que o universo está aqui dentro de nós. E como nós já ouvimos muito, nós somos Deus em ação. E para te ajudar a reconectar com a sua alma e ativar os códigos de luz que estamos recebendo da nossa amada Mãe Gaia, eu convido você para fazer essa meditação. Para conectar com o seu coração, com a sua luz, por 21 dias. E você pode compartilhar esse momento com seus amigos, porque quanto mais pessoas conectadas na mesma vibração, mais nós temos a oportunidade e mais possibilidades de fazer a mudança acontecer. Quando a gente muda, o mundo muda também. Se nós andarmos todos de mãos dadas com amor e paz em nossos corações, nós vamos abençoar os outros com as nossas orações e proteger as outras pessoas, as outras vidas que não têm vozes. Portanto, é importante que você viva a sua vida sem expectativas para o amanhã. Apenas viva o aqui e o agora. E você pode todos os dias pela manhã, quando você estiver na frente do espelho, olhar bem no fundo dos seus olhos e dizer: eu amo você. E permita, se perguntando: o que é que eu posso fazer para te fazer bem hoje, para te fazer feliz? Pergunte ao seu coração. Toque no seu coração. Sinta o seu coração. Fale com ele. É uma experiência maravilhosa. É importante também você evitar se preocupar ou se incomodar com problemas que vêm para testá-los. Pois se você for forte na sua fé, todos os seus problemas serão resolvidos. E não é sobre o que você não tem que vai causar ansiedade, mas abrace as bênçãos. As bênçãos que você já tem. E abrace com paz e muita, muita gratidão. Então, a felicidade ela vai florescer e vai viver aí dentro de você. E lembre-se sempre de que é o seu espírito que é altamente valorizado. E o seu corpo é apenas uma unidade, um recipiente do seu espírito para que você possa viver aqui nessa vida, com as experiências aqui na Mãe Terra. Então, reconecte-se. E nesse momento, eu convido você para fechar os olhos e entrar em estado de meditação. Vamos começar? Primeiro, você pode usar a sua própria técnica de relaxamento ou você pode começar deixando seu corpo bem tenso. Isso. E ainda mais tenso por alguns segundos. Agora, relaxe e respire profundamente. Encha o seu corpo como se ele fosse um enorme balão. Então, você vai soltando o ar e vai relaxando. E você pode repetir essa respiração profunda até você sentir o seu corpo bem relaxado. Isso. Continue respirando fundo, suave e lentamente, enquanto você vai ouvindo a minha voz. E não se preocupe se você pegar no sono. O seu subconsciente, ele ouve tudo.
E a meditação é sempre potencializada no sono. Essa meditação tem o objetivo de unificar as nossas consciências e iluminar o campo energético ao redor do seu corpo e automaticamente vai se expandindo ao planeta. Continue respirando, relaxe sua mente, relaxe os seus olhos, relaxe a sua cabeça, os ombros, os braços, as mãos. Sinta as pontas dos dedos pulsando. Você está sentindo a sua energia. Isso, continue respirando profundamente e relaxando seu tronco, as suas pernas, os joelhos e os pés. Continue respirando lenta e profundamente, entrando no estado relaxado de consciência. Continue soltando o corpo e relaxando seus músculos. Isso. E nesse momento, declare a sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta de luz para a superfície da Terra. Agora, visualize a luz central cósmica, emanada do Sol central cósmico, entrando no topo da sua cabeça, se espalhando e banhando todas as células do seu corpo. E essa luz se intensifica à medida em que você vai respirando mais fundo. E nesse momento, visualize e sinta todas as células do seu corpo brilhando. Sinta todas as células do seu corpo iluminadas com essa luz. E essa luz está passando por todas as células, passando por todo o seu corpo, equilibrando seus centros de energia, e chegando até os seus pés. E através de um flash de luz, ele entra no centro da Terra. Sinta a energia nos seus pés. Sinta essa energia saindo do núcleo da Terra e subindo pelo seu corpo. Em um flash de luz, ela conecta a sua luz à luz central cósmica do grande Sol central cósmico. Agora sinta a energia da luz que vem do Sol central e sinta a energia da luz que vem do centro da Terra.
se encontrando no seu coração. Sinta esse flash de luz sendo ativado e expandindo para toda a superfície do planeta Terra. Essa luz está se conectando a todos os corações. E essa luz está se conectando a todos os seres do planeta Terra. Se intensificando à medida em que você vai respirando e se expandindo para todos os seres de todos os sóis centrais e de todas as galáxias, de todo o universo. Visualize a luz do Sol Central Galáctico passando pelo portal estelar de Alcione, nas Pleiades, e logo passando pelo portal estelar de Sírius, entrando no nosso sistema solar, sendo posicionados em nosso sistema solar, em uma mandala de flor da vida. Se conectando com todos e com todas as forças da luz acima da superfície da Terra e abaixo da superfície da Terra também. E essa luz está aqui, na superfície do planeta Terra. E neste momento, visualize todos os seres da raça central cósmica transmutando toda a escuridão restante deste universo, até que apenas a luz permaneça. E passando por todos os seres de luz em nosso sistema solar, e depois, através de todos os seres do planeta Terra, e também através do seu corpo para o centro da Terra. Está feito. Assim. Gratidão do fundo do meu coração, Solange, por essa noite especial. Obrigada. Obrigada. Gostei muito. Obrigada pelo convite, Michele. Todos vocês. Mas... Considerações finais e nos despedimos. E eu posso convidar você para voltar outro dia aqui no canal? Vamos ter oportunidades, né? Que a gente vai ter livros novos para conversar.
faremos um outro evento desse. Gratidão. Dou a palavra então para você, Solange. E aí? A última palavra é uma palavra de um mestre que eu tive, né? Eu acho muito sábio no caminho espiritual, para a gente que dá bem a real do que é o caminho. O caminho, o trabalho espiritual começa onde a psicologia termina. Ou seja, vamos trabalhar primeiro no nível da personalidade, para a gente poder abrir realmente o caminho espiritual. Gratidão. Gratidão. Gratidão por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade. Gratidão a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, que fizeram parte desse momento tão especial. Gratidão a toda a nossa egrégora, a todos os mestres, aos nossos anjos, a todos os seres benevolentes que estiveram também presentes aqui conosco e que nos conduziram desta forma de ser um canal para comunicar a todos vocês. Gratidão, paz e bem. Namastê, fiquem com Deus. E até os próximos vídeos, as próximas lives aqui no canal. Beijo no coração, lindo e abençoado domingo. Até mais. Tchau.